Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus e a cada semana a gente está trazendo um apontamento diferente para a nossa vida. Na semana passada nós demos início a essa série falando sobre a vida e o propósito de Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade a essa jornada de crescimento espiritual e fé em um dos evangelhos que para mim ele é um evangelho extraordinário, porque o evangelista Mateus, ele traz muito texto na íntegra, nas palavras do próprio Jesus. Dos evangelhos, é aquele que mais contém as palavras do próprio Jesus. E creio, irmãos, que se existe uma palavra que tem poder, se existe uma palavra que liberta, se existe uma palavra que pode nos abençoar, é a palavra do próprio Jesus, amém? Essa é a palavra poderosa vindo do trono do céu para nós. O evangelho de Mateus contém cerca de 58, quase 60% de palavras ipsis literis do próprio Senhor Jesus. Portanto, é um evangelho recheado da palavra de Jesus. Esse evangelho foi escrito aos judeus, no entanto, a sua aplicação é para todos nós. Mateus capítulo 7, versículo 24, é o texto que fundamenta essa nossa jornada, que diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Sobre qual fundamento você tem edificado a sua vida? Qual palavra tem sustentado a sua vida? Sobre qual palavra você tem sustentado a sua fé? Que nessa noite você inicie uma jornada de fé, crescendo e sendo abençoado através das palavras de Jesus, que inclusive é o tema do livro devocional que estamos usando este ano de 2023. Se você tem feito seu devocional, tenho certeza que também tem sido muito abençoado. Domingo passado falamos um pouquinho sobre o propósito de Jesus nessa terra. Dissemos que Jesus não veio a essa terra para nos tornar prósperos, saudáveis e sem problemas. Jesus veio primordialmente, essencialmente, para nos livrar do nosso maior problema, que é o pecado. O pecado gerou no homem um afastamento eterno de Deus, que é aquele que promove a reconciliação em Cristo Jesus. Esse evangelho de Mateus, ele vai trazer para a gente que o cerne da mensagem de Jesus é uma mensagem que nos traz de volta ao propósito original da criação, que foi estabelecido através da pessoa de Jesus. E hoje eu quero avançar um pouquinho falando sobre o chamado de Jesus. Para tanto, peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, leremos a partir do verso 12, esse texto não está no projetor, justamente para que você abra a sua Bíblia, seu smartphone, e você possa acompanhar essa leitura junto com a gente. Mateus capítulo 4, versículo 12. Amém, irmão? Achou Mateus aí? Quer ajuda? É fácil, Mateus é fácil, né, gente? Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para Galiléia, e saindo de Nazaré foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, porque eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando suas redes. E Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. E Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que o sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos, paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém e Judeia, e da região do outro lado do Jordão. O Evangelho de Mateus, ele começa a sua narrativa apresentando no primeiro capítulo uma genealogia que estabelece gerações de Abraão até Cristo.
Depois ele vai nos dar detalhes sobre o nascimento milagroso e virginal de Jesus. Depois ele vai nos mostrar um pouquinho mais sobre o batismo de Jesus no Jordão, por João Batista. E agora aqui, no capítulo 4, ele começa essa caminhada do capítulo 4, falando sobre aquele episódio da tentação de Jesus no deserto, quando ele jejuou 40 dias e 40 noites. Se você ficou uma semana sem café, imagine Jesus que ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber absolutamente nada, e ainda com o diabo no seu encalço, e ali ele foi vitorioso, e após a tentação, sim, começa efetivamente o seu ministério, começa o seu trabalho ali naquela região. E é muito interessante você ler essa passagem, logo posterior ao capítulo 4, no versículo 12, quando nós lemos aqui, que Jesus, ao começar o seu ministério, ele não vai para a capital política da Judéia, ele não vai para os lugares mais badalados da época, ele vai para a cidade de Cafarnaum, que era uma cidade de menos importância, sim, era um centro comercial importante naquela região, mas entre os judeus, Cafarnaum era considerada uma cidade de pessoas desfavorecidas por Deus, um lugar de pessoas que não tinham o favor do Senhor, digamos assim, de crentes de segunda categoria, de gente que não merece ser abençoada por Deus. E Jesus, de maneira muito interessante, escolhe essa cidade de Cafarnaum para dar o início ao seu ministério. Jesus olha e começa o seu ministério olhando para um lugar em que os judeus religiosos da época consideravam um lugar não tão adequado. E é interessante isso, porque o ministério de Jesus já começa escolhendo um lugar, dando um apontamento para a gente sobre a natureza do seu ministério. Jesus vem para aqueles em que o mundo olha e fala assim: você não é digno do amor de Deus, você não é digno da graça de Deus, você não merece ser abençoado por Deus. E quero dizer para você que se você entrou aqui essa noite, quem sabe vivendo uma luta, uma batalha espiritual, quem sabe convivendo com um vício, com um pecado, eu quero dizer para você uma coisa: o ministério de Jesus começou apontando-nos sobre a sua prioridade. Ele veio para pessoas como eu, ele veio para pessoas como você. Jesus escolheu o lugar em que os religiosos, os santarrões da época, desprestigiavam. Não, lá de Cafarnaum não vem gente legal, não tem gente muito boa, não. Aqui em Jerusalém estão os verdadeiros religiosos. E lá Jesus começa o seu trabalho, dando-nos a entender justamente que ele veio para aqueles em que a sociedade às vezes despreza, às vezes coloca à margem. Jesus começa o seu ministério ali, naquele lugar, abençoando vidas e olhando para pessoas simples como pescadores. Cafarnaum era uma central de comércio pesqueiro, e ali ele começa então a escolher os seus discípulos, os seus apóstolos, o seu grupo de discipulado. Ele começa escolhendo pessoas simples, pessoas leigas, pessoas comuns. Ele não escolheu os ricos, os figurões, os catedráticos. Ele olhou para a gente simples e viu: você pode ser uma bênção nas mãos de Deus. Irmãos, olhar para o início do ministério de Jesus deve nos fazer também entender e acreditar que as pessoas mais simples, que às vezes nós olhamos e julgamos, são justamente aquelas que Deus mais pode usar. Você sabia disso? Pedro, irmãos, ele era um pescador, possivelmente uma pessoa que não tinha muita cultura, e se tornou um pai da igreja, um dos principais da igreja. Irmãos, eu creio em um Jesus que pode pegar uma pessoa, por exemplo, aqui em Araruama, em situação de rua hoje, e torná-lo um pastor, um missionário, um homem de Deus. Você acredita nisso? Deus pode pegar, irmãos, uma pessoa como você, alcoólatra, adicto de cocaína, e transformar a sua vida, tornar você uma nova criatura. Deus pode pegar você, meu irmão, minha irmã, com a família fracassada, arruinada, em traições, divórcios e crises. Deus pode tornar você uma pessoa que vai abençoar inúmeros casamentos no futuro, porque Jesus começa a sua jornada ministerial olhando para pessoas simples e pecadoras e vendo o que a graça de Deus pode fazer em nós,
quando nós abrimos nosso coração para permitir isso. O seu coração está aberto, irmãos, essa noite, para receber algo novo da parte do Senhor? O seu coração está aberto para receber de Deus? Não adianta, irmãos, o pastor preparar a palavra, o pastor orar, o pastor se consagrar. Se você chega aqui e o seu coração está fechado, você está pensando em outras coisas, a sua mente está lá, foca aqui, irmãos, em nome de Jesus. Fala para quem está do seu lado assim, ó, se prepara que Deus vai falar contigo hoje. Fala aí, pode falar agora, em nome de Jesus. Faça isso. Jesus começa, irmãos, o seu ministério olhando para pessoas simples, olhando para um lugar comum. Por isso, irmãos, que eu tenho dito já há alguns anos, gente, há alguns anos eu tenho falado isso. Quem é daqui sabe, eu tenho dito isso. Nós oramos por um avivamento que comece no Brasil, amém, irmãos? Por que não no Rio de Janeiro, amém, irmãos? E por que não em Araruama? Amém? Por que não aqui na nossa cidade? A nossa cidade, irmãos, é como se fosse uma Cafarnaum. Se o pessoal olhar para o Rio de Janeiro, vai olhar o quê? Para a capital, vai olhar para os grandes centros urbanos. Mas Jesus começou o avivamento que mudou o mundo em uma cidade simples. A beira-mar, a beira-lagoa. Beira-mar não, a beira-lagoa. Igual Araruama, Cafarnaum. Quem sabe, irmãos? Amém? Você crê nisso? Eu creio nisso. E Jesus começou o seu ministério como? Pregando justamente a mensagem que João Batista estava pregando antes, arrependimento. Jesus começa o seu ministério pregando justamente isso, versículo 17, daí em diante, desse momento agora, Jesus começou a pregar dizendo, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Irmãos, Jesus veio a este mundo para nos trazer uma mensagem, um lembrete, de que o reino de Deus, a mão de Deus, o juízo de Deus está próximo sobre toda a humanidade, e nós temos que, enquanto há tempo, nos arrependermos dos nossos pecados, acertar nossa vida com o Pai, amém, irmão? E está pronto, vale para todos nós, tá? Para crente, para não crente, para ateu, para agnóstico, para qualquer pessoa. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus, está próximo o reino de Deus. E Jesus, irmãos, veio trazendo essa mensagem, escolhendo pessoas simples e transformando pessoas simples em extraordinários discípulos de Jesus, como é, inclusive, a nossa visão como igreja, é transformar pessoas simples, pessoas comuns, em extraordinários discípulos de Jesus, e trazendo cura, restauração, algo maravilhoso da parte de Deus. Irmãos, o chamado de Jesus é um chamado tremendo, e esse chamado de Jesus, que foi no passado dedicado a pessoas simples lá de Cafarnaum, nessa noite esse mesmo chamado se estende para você. Esse chamado também é para a tua vida, esse chamado é para você que entrou aqui essa noite. Abra o teu coração para ouvir aquilo que Deus tem preparado para você. O chamado de Jesus, irmãos, começa com o cumprimento da palavra profética. O chamado de Jesus começa com o cumprimento da palavra profética. Mateus capítulo 4, versículo 15 a 16, nos traz o seguinte lembrete: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para Galiléia, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Esse texto, irmãos, ele faz um apontamento profético de uma palavra que o profeta Isaías tinha declarado daquilo da parte do Senhor há 700 anos antes. 700 anos antes, Isaías profetiza no capítulo 9, versículo 2: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que estavam na terra da sombra da morte raiou uma luz. O início do ministério de Jesus começa debaixo do cumprimento de uma palavra profética que já havia sido liberada lá no passado, 700 anos atrás. Isaías já havia dito que haveria de raiar uma luz onde estavam trevas. Haveria de raiar uma luz nos lugares desfavorecidos. O chamado de Jesus, irmãos, mostra que a sua abordagem de ir por todo o mundo, que você vai encontrar inclusive essa declaração na grande comissão que está registrada em Mateus capítulo 28, na parte final do capítulo, e na parte final, na sequência final do Evangelho de Mateus. A ordem de Jesus de ir por todo o mundo, embora esteja colocada no Evangelho na parte final, sempre foi a força motivadora de todo o seu ministério. Jesus começou o seu ministério onde era chamada Galiléia dos gentios.
Gentio é quem não é judeu, gentio é quem não é religioso, gentio é aquele que é desfavorecido de Deus, na visão de um judeu daquela época. Então Jesus começa o seu ministério dizendo: olha, eu começo esse ministério, eu estou começando debaixo do cumprimento de uma palavra que Deus liberou sobre a minha vida, de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Irmãos, nós também recebemos um chamado da parte de Deus, você também recebeu um chamado da parte de Deus. Irmãos, nós também precisamos continuar trabalhando naquilo que Jesus começou. Olha o que diz a palavra de Deus, Efésios 2:10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Deixa eu explicar para você o que nesse texto o apóstolo Paulo quer nos ensinar. Antes de você nascer, Deus preparou para a tua vida ações, boas obras que só você pode fazer. Não adianta colocar o pastor na fita, não adianta chamar a célula para ir junto. Existe coisa que só você pode fazer, irmão, amém? Eu não posso fazer em seu lugar, eu não posso chegar na sua casa e ocupar o seu lugar. É responsabilidade sua, querido. Se você é um discípulo de Jesus, você precisa entender que essa palavra profética aqui se aplica para você da mesma maneira que a palavra profética de Isaías se aplicou para Jesus. Deus tem boas obras que Ele espera que você faça durante a sua jornada na terra. Deus não chamou você, irmão, das trevas para a luz, para sentar numa igreja todo domingo à noite, cruzar os seus braços e receber uma palavra de Deus e sair daqui abençoado, e de maneira egoísta viver esse evangelho articulando a fé só para o seu próprio benefício. Deus quer usar você para que através de você muitas outras pessoas sejam abençoadas, amém? Deus quer, irmãos, olha, eu quero dizer uma coisa para você, que existem dois níveis de espiritualidade. Existe o primeiro nível de espiritualidade, que é uma espiritualidade muito imatura, e é aquele que chega na igreja assim: eu vim na igreja, pastor, que eu quero receber a minha bênção. Eu quero receber a minha bênção, amém. Esse é um primeiro passo, é um primeiro nível de espiritualidade, mas ainda é imaturo, como uma criança. O segundo nível de espiritualidade é da maturidade, quando a pessoa entende que Deus não quer só isso, Deus não quer só te abençoar não, irmão, amém? Deus quer tornar você a bênção viva. Deus quer abençoar você, sim, é claro que Ele quer, irmão. Como um pai ama o seu filho, Deus quer abençoar a sua vida, mas não somente isso. Assim como o pai quer abençoar o seu filho, mas não quer ficar a vida inteira só abençoando o filho, Ele quer que o seu filho se torne um homem decente, uma mulher decente, uma pessoa de caráter, e que depois, mesmo na ausência do pai ou da mamãe, o filho vai continuar nessa terra sendo um bom homem, uma boa pessoa. Não é isso que vocês querem, pais e mães? É a mesma coisa que Deus quer para a tua vida. Deus quer te abençoar, primeiro estágio. Segundo estágio de maturidade, Deus quer que você seja a bênção viva, para abençoar sua casa, abençoar seus amigos, abençoar seus vizinhos, abençoar seus colegas de faculdade. Onde você estiver, você será a bênção de Deus. Quantos querem ser uma bênção nas mãos de Deus? Glória a Deus. Deus tem ações para que você faça, irmão. Então presta atenção no que eu estou te falando, que essa série é uma série de discipulado para você entender uma coisa, e quando você entende uma coisa, você se torna responsável por aquilo que você entendeu. Não é apenas para você vir aqui domingo, é para você sair daqui e se comprometer em ser um discípulo de Jesus, é abençoar alguém, ser um instrumento de Deus para cuidar de uma outra pessoa. Existe palavra de Deus, palavra profética de Deus sobre a sua vida, amém, irmão? Deus quer fazer muito mais na sua história. Deus quer fazer. Se você chegou aqui hoje achando: pastor, é o fim, minha vida não tem mais jeito, é só o começo. Deus tem muito mais a fazer na sua vida, você nem imagina o que Deus está preparando para você. Recebe essa palavra aí, irmão? Recebe mesmo com fé? Amém. Segundo, o chamado de Jesus leva a todos a decisão pelo arrependimento. Mateus 4,17, Jesus diz: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. A mensagem de Jesus é um convite ao arrependimento. É um convite para que você pare, para que você coloque a sua mão na consciência, para que você desacelere nessa vida louca que nós vivemos e começar a perceber o que você faz de errado. E preste atenção, porque o Evangelho de Mateus vai ser muito preciso nisso. Você vai ler isso no Sermão da Montanha,
no sermão que Jesus pregou na montanha, é excepcional esse sermão, você vai encontrar ele a partir do capítulo 6 de Mateus, vai encontrar o seguinte: cuidado você que fica olhando o cisco que está no olho do seu irmão, e não repara no tronco de árvore que está encravado no seu olho. O que Jesus está ensinando nesse texto? Que nós temos que olhar para a nossa própria vida espiritual, irmãos, amém? Pastor, eu estou sabendo de uns crentes da igreja aí, que estão aí, em pecado, fazendo um monte de coisa errada. E você? O que você tem feito de errados? Para de ficar olhando para o lado, irmãos, dá conta da sua vida, porque a salvação é individual. Está entendendo isso, irmão? Jesus nos chama ao arrependimento. O que é arrependimento? É olhar para a minha vida e ver o que tem na minha vida que eu posso melhorar. Eu não estou dizendo, irmãos, que aqui nós temos uma igreja de pessoas erradas, pessoas pecadoras, miseráveis, todos vascaínos, rebaixados. Não é isso que eu estou dizendo. Tem gente santa, tem gente de Deus, banhada pelo sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Mas, irmão, você tem que olhar para a tua vida. Eu sei onde meu calo aperta, você sabe onde o seu aperta. Você sabe onde você falha. Talvez a minha falha para você seja uma fortaleza. Pastor, esse problema não tem. Com esse problema não tem. Por exemplo, irmãos, esse jejum de café. Eu achei que ia passar dificuldade com esse jejum de café. Que assim, eu gosto de café. Mas, irmãos, isso é uma coisa que eu digo para vocês com muito carinho. Vocês ainda não acreditam nisso, mas um dia vocês vão acreditar. Irmãos, quando Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, de toda palavra que procede da boca de Deus, a palavra sustenta você, a palavra alimenta você. Irmãos, eu passei sereno. Eu falei: Raquel, se eu pudesse nem tomar mais café, está tão bom isso aqui, está tão gostoso, e está maravilha, está bom demais. Irmãos, Deus quer convidar você a um entendimento, a um arrependimento, que você é capaz de olhar para a tua própria vida e perceber onde é difícil para você. Onde é difícil para a sua vida? Pastor, esse jejum é difícil. Então, irmãos, ora por isso, trabalha isso na sua vida. Pastor, eu tenho uma situação na minha vida aqui que é mais complicada. Olha para a sua própria vida. Jesus veio, irmãos, para nos trazer a ideia do arrependimento. Jesus estende o convite dele para as pessoas, para que elas se arrependam dos seus pecados. A Bíblia fala em 2 Coríntios 5:20, portanto, nós somos embaixadores de Deus, embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse rogando por nós, por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. A mensagem do Evangelho, irmãos, é um chamado à reconciliação. É você, e preste atenção: pastor, mas eu não sou crente, eu estou afastado da igreja, Deus nem me ouve mais. Tira esse pensamento da sua cabeça. Isso é uma mentira do diabo. Deus ouve você sim. Deus ouve. Pastor, mas eu estou em pecado, eu não posso nem orar. Ora o Senhor por mim. Olha, eu oro com o maior prazer, mas eu quero dizer para você que Deus ouve a sua oração sim. A um coração quebrantado e contrito, a Bíblia fala que Deus não despreza. Não despreza, não importa a condição da sua vida. Se você estiver com sinceridade clamando a Deus, Ele vai ouvir a sua oração, porque Deus enviou Jesus como missão para reconciliar o homem perdido com o Deus Salvador. Busca Deus, se conserta com Ele hoje ainda, em nome de Jesus. Terceiro, o chamado de Jesus está direcionado a todas as pessoas. Mateus 4:18. Andando na beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando redes ao mar porque eram pescadores. Enquanto Jesus andava sobre essa terra e passou por Cafarnaum, ele olhou pessoas simples, pessoas humildes, e as escolheu como sendo seus discípulos, seus apóstolos. Jesus, irmãos, ao morrer naquela cruz do Calvário, ele não morreu por algumas pessoas. Jesus, ao se entregar na cruz do Calvário, ele não se entregou pelos eleitos, ele não se entregou pelos santos, ele não se entregou por aqueles que seriam salvos. A Bíblia, ela é muito clara, irmãos, e qualquer pessoa, mesmo que não tenha profundidade de conhecimento bíblico, é capaz de interpretar esse texto com exatidão. João 3,16, vamos ler junto? Porque Deus... Amém? Irmãos, Deus amou o mundo inteiro. Não existe um ser vivo neste planeta que esteja distante ou fora do amor de Deus.
Jesus olhou para pessoas simples, humildes, pecadoras, marginalizados pelos religiosos da época, na Judéia, em Jerusalém, e os escolheu para serem seus discípulos chegados. Irmãos, não existe pessoa alguma que seja preterida por Deus, não existe pessoa alguma neste mundo inteiro que seja desfavorecida por Deus. Não existe categoria, classe social, opção sexual, não existe absolutamente nada e nem ninguém a quem Deus não ame. Eu creio, irmãos, num Deus que ama o mundo inteiro, porque esse foi o primeiro versículo da Bíblia que eu decorei. Quem acredita assim também, levanta a mão. Deus ama a todos, Deus ama a todos nós. Mas o texto é muito claro, irmãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus para morrer na cruz, para que qualquer pessoa que nele crê, tem que crer em Jesus, não vai morrer eternamente, mas viverá a vida eterna. Mas você tem que crer em Jesus. Deus amou, irmãos, o mundo inteiro. Deus ama todas as pessoas. Eu queria que você começasse a orar por isso, irmãos, porque estamos entrando em um momento na história da igreja muito difícil. Estamos entrando em um tempo muito complicado, onde as pessoas, pastores e líderes, medem suas palavras no púlpito. Eu digo para você, irmãos, não tenho medo de dizer, Deus ama todas as pessoas. E preste atenção numa coisa que eu vou falar agora para você, guarda no seu coração. Deus não escolheu ninguém para a morte eterna. Deus não quer que ninguém morra. Deus não quer que ninguém morra. Se você ouve algum pastor dizendo o contrário, mude o seu canal, mude a sua fonte, porque você está ouvindo uma fonte contrária. Deus deseja que todos se salvem. Essa é a palavra dele. E deixa eu te ensinar uma outra coisa simples, que qualquer estudante de teologia de primeiro semestre já teria aprendido. Quando você quer aprender uma doutrina da Bíblia, existe uma escala de autoridade espiritual. A primeira autoridade espiritual, a autoridade espiritual máxima da Bíblia, se você quiser saber se alguma doutrina é fundamentada na palavra, você precisa saber o seguinte: o que Jesus falou sobre isso? Porque a Bíblia, irmãos, é um livro de uma revelação da história da salvação. Quando eu leio o Antigo Testamento, eu preciso ler o Antigo Testamento entendendo o seguinte: o Antigo Testamento é sombra do que haveria de vir. O Antigo Testamento é um preâmbulo daquele que haveria de consumar toda a história, Jesus. Jesus é o centro da Bíblia. Amém, irmãos? Você vai ver a primeira profecia messiânica em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então, se eu quero saber se uma doutrina é fundamentada na palavra, a primeira pessoa que eu preciso procurar é o que Jesus falou sobre isso. Ah, Jesus não falou nada sobre isso. O que os discípulos de Jesus falaram sobre isso? Ah, eles não falaram nada. Ah, então o que os profetas falaram sobre isso? Ah, não tem nada. O que Moisés falou sobre isso? Existe uma escala, irmãos. Não tem como você pegar uma doutrina do Antigo Testamento e exportar para o Novo Testamento, para hoje, achando que está de boa. Não, a revelação é progressiva. No passado, preste atenção nisso, no passado, Deus se revelava a um profeta, para que o profeta falasse ao povo em nome de Deus. Amém, irmão? Até entendido? Quando veio Jesus, olha só, Deus fala com o homem, e o homem fala com os homens. Aí Jesus veio, Jesus é o próprio Deus encarnado. Aí ele vem, é Deus falando com os homens. No entanto, Jesus, enquanto homem, era limitado pelo tempo, pelo espaço. Ele era um ser humano, ele não podia falar com todas as pessoas. E ele disse: não vos deixarei órfãos, enviarei para vocês outro Consolador. Vem o Espírito Santo, irmãos, é Deus falando com todas as pessoas, em todos os lugares, em todo o coração. Ele pode falar com você. Olha para mim, irmãos, preste atenção. Antes, manda recado. Antes, vem ele em forma humana, mas é limitado pelo espaço. Agora, ele vem e fala ao teu coração. Você percebe que existe uma progressão, um estreitamento da comunicação entre Deus e o homem? Então, quando eu leio o Antigo Testamento, eu preciso entender isso. O Antigo Testamento é de um momento onde ainda havia uma promessa sobre o Jesus que haveria de vir.
Mas a conclusão, irmãos, está na pessoa de Jesus. Quer saber o que Jesus pensa sobre as pessoas? Ele amou o mundo inteiro, para que todo aquele que nele crê não pereça. Irmãos, preste atenção, não existem pessoas de segunda categoria, todas as pessoas são dignas, todas as pessoas merecem a salvação, se arrependerem dos seus pecados, se mudarem de vida. Eu creio que Deus pode operar na vida de toda e qualquer pessoa, amém, igreja? E é assim que nós devemos pregar também. Não olhe para fora para o que está acontecendo de maneira equivocada, irmãos. Deus ama a todos nós. Deus ama a todos. Tito capítulo 2, versículo 11 declara: porque a graça de Deus se manifestou salvadora para quem? Para quem? Está aí para você, irmão. O chamado de Jesus nos compromete, irmãos, a transformar vidas. Jesus disse: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Entenda uma coisa, o chamado é para arrependimento, o chamado é para todas as pessoas, mas o chamado, irmãos, é para mudança de vida. Não tem como você seguir Jesus e continuar fazendo o que você fazia antes. Não é Jesus que tem que se adaptar a você, é você que tem que se adaptar a Ele. Não dá para criar, irmãos, um evangelho gourmet, um evangelho light, em que eu possa encaixar aquilo que me agrada e excluir aquilo que me incomoda. O evangelho é esse, irmãos. Essa é a palavra de Deus. Se alguém tem que mudar, sou eu, somos nós, irmãos. E o evangelho de Jesus, ele promete e se fundamenta em transformação de vidas. Jesus olhou para pescadores comuns e disse: eu os farei pescadores de homens. E Jesus olha para você hoje, eu farei de você também uma bênção, eu farei de você uma pessoa incrível, eu farei de você uma pessoa extraordinária, que vai abençoar essa cidade, que vai abençoar o mundo. Jesus olha para a gente, irmãos, com essa visão. E quem segue Jesus transforma vidas, transforma pessoas. Quem é discípulo de Jesus tem a sua vida transformada. A Bíblia fala em Mateus capítulo 5, versículo 14, no Sermão da Montanha, ele diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus chamou você para transformar vidas. Jesus chamou você para ser transformado, mas também para pregar a transformação de vidas. É por isso, irmãos, que nós estamos com fé, colocando naquele mural de oração o nome de pessoas que você julga impossível se converter. Gente que você olha e fala assim: pastor, fulano não tem mais jeito, fulano acabou, fulano ali, só Jesus. Opa, esse aí mesmo, é esse. Vai no mural e coloca, porque nós cremos que Jesus pode transformar toda e qualquer pessoa. Essa é a base do evangelho de Jesus. Nós fomos transformados e cremos na transformação do próximo também. Ser o seguidor de Jesus, irmãos, não dá para se esconder. Não tem como você ser um discípulo de Jesus secreto, um agente secreto, sabe? Que domingo vem na igreja, aí sai daqui, né, camuflado, e ninguém sabe na sua faculdade, na sua casa, na sua vizinhança que você é um crente. Irmãos, você é luz do mundo, não pode se esconder. Uma cidade edificada sobre o monte, não dá para esconder. Se você é um discípulo de Jesus de verdade, você calado vai denunciar a sua fé. Você calado vai mostrar que você é um discípulo amado de Jesus. Obrigado, querido. Amém, irmão? O chamado de Jesus também exige renúncia. Irmãos, o chamado de Jesus é para todos. O chamado de Jesus é para gente simples, é para gente de toda categoria, qualquer pessoa. Deus ama todas as pessoas, quer arrependimento. E outra coisa, irmão, seguir Jesus não é fácil não, tá? Se alguém está dizendo para você aí que é mole seguir Jesus, reveja esse evangelho, porque seguir a Jesus implica em renúncias. Diz o texto, Mateus capítulo 4, versículo 20, quando os discípulos, quando aqueles homens, Pedro e André, receberam o chamado de Jesus, no mesmo instante deixaram suas redes, seus barcos e seguiram Jesus, deixaram tudo para trás. Irmão, o que está atrapalhando você hoje para seguir Jesus? Qual é o seu impedimento hoje para se entregar de coração, de corpo e alma para Deus? Às vezes, irmãos, nós permitimos que coisas muito pequenas nos atrapalhem. Se esses homens do passado ficassem presos
por exemplo, irmãos, aqui a gente está falando da profissão deles, do ganha-pão deles, da empresa deles. Eles tinham um barco, era a empresa deles, eram microempreendedores, tinham lá suas redes, iam pescar, vendiam, a sua sobrevivência dependia disso. Não tinha dinheiro guardado, irmão, não tinha banco, não tinha nada disso. Eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Se você não estiver disposto, irmãos, a deixar algo na sua vida para trás, para seguir a Jesus, eu quero dizer para você que você não está preparado para ser um discípulo. Porque o discípulo de Jesus sabe que tem um preço a ser pago. Não dá para você tentar conciliar, irmãos, as duas coisas. Não dá para você tentar conciliar o melhor do mundo com o melhor do evangelho. Não dá, irmãos. Você precisa se decidir, tem que se posicionar. O que você quer? Você quer Deus mesmo? Quer andar com Ele? Agora atente para uma coisa, se esses homens aqui não tivessem deixado o seu barco e suas redes para trás, hoje, nós nunca mais saberíamos ou mencionaríamos os nomes deles. Quem eram? Menor ideia. Assim como muitos pescadores que viveram naquela época, que nós não sabemos o nome, que a história nunca recuperará os seus nomes, que não existe um escrito sobre eles, ficariam no passado e ficariam no esquecimento. Mas o encontro deles com Jesus e a sua abnegação, a sua renúncia para abraçar o chamado de Jesus, hoje, 2000 anos, 2023 anos depois, nós ainda nos lembramos dessas pessoas. Por quê? Porque não existe renúncia que você faça em nome de Jesus que não vá acarretar bênção para a tua vida e para a tua história. Irmão, o que Jesus está pedindo de você hoje para você abandonar? Ah, pastor, eu sei o que está me pedindo, mas é muito difícil. Abra mão, porque Ele tem muito mais para te dar. Ele tem muito mais, irmãos. Confia na promessa dEle, confie na palavra dEle. Abra mão do que for, irmãos. Você não pode receber o que Deus deseja te dar, se você não decidir renunciar àquilo que impede de receber. Deixe de lado, irmãos, tudo aquilo que te atrapalha, para seguir a vontade do Senhor, para seguir a vontade de Jesus. O chamado de Jesus também nos leva, irmãos, a uma resposta integral. Mateus 4:23 declara: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Jesus veio para pregar a boa nova do evangelho, amém, irmãos? Mas Jesus também curou doenças, abençoou vidas, proveu pão. Irmãos, como a nossa espiritualidade tem se manifestado nos dias de hoje. Irmãos, eu sou muito preocupado com isso, de uma fé que se articula só na filosofia, só no papo, só na conversa. Vamos para a igreja, aí o pastor fala, prega, um monte de coisa bonita, aí você sai daqui assim, nossa, que pastor legal, que igreja bacana, mas isso não gera nenhuma ação prática na sua vida. O evangelho, irmãos, não é sobre filosofia, não é sobre um modo de vida apenas, é sobre ações práticas que você coloca no seu dia a dia. Jesus pregou o evangelho do reino, Jesus pregou o evangelho do arrependimento, Jesus pregou o evangelho da mudança de vida, mas também proveu o pão, porque teve uma hora que as pessoas estavam com fome. Não adiantava pregar sobre arrependimento de vida, a questão era pão, a questão era cura, a questão era uma resposta ao ser humano integral. Irmãos, nós somos um ser espiritual, amém? Mas nós somos também um ser material, um ser emocional. Existe um momento, irmãos, que a missão da igreja será ir e pregar, mas haverão momentos que a missão da igreja será ir e oferecer um prato de comida a quem está com fome, ir e oferecer um medicamento a quem está doente, a estender a mão e orar por alguém que está enfermo, a abençoar e ajudar uma família em crise, porque o evangelho de Jesus é um evangelho integral. Tiago 1:27 fala assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Não adianta, irmãos, ficar só no papo, na conversa, articular muitas coisas bonitas em nome de Deus, mas não fazer. Tem que fazer.
tem que trabalhar, tem que se empenhar, tem que ser de maneira prática. De um lado eu prego o evangelho do reino, de outro lado eu estendo a mão para observar a necessidade imediata da pessoa. Por isso, irmãos, que a nossa igreja está comprometida com ações de cunho social na cidade. Por quê? Porque não adianta, irmão, você entrar numa comunidade carente, desesperado, gente pedindo a Deus por uma resposta, por um prato de comida, e falar assim: Jesus é o pão da vida, hein? E a pessoa vai olhar para você e pensa assim: e onde eu começo a morder ele por onde? Ele está com fome. Então primeiro você sacia a fome da pessoa. Amém? Até aqui, irmão? E depois você vem e apresenta a Jesus. Esse é o evangelho de Jesus, o evangelho integral, que cuida do ser humano como um todo. O chamado de Jesus, irmãos, para terminar, nos move para um ministério sem fronteiras. Notícias sobre Jesus se espalharam por toda a Síria. O povo trouxe todos que estavam padecendo de males, tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Irmãos, o chamado de Jesus para a sua vida não tem fronteiras. Não tem lugar onde não seja necessário a mão de Deus, a graça de Deus. Ele quer que você chegue a todo lugar. O ministério de Jesus se concentrou em uma região desprestigiada, mas logo se espalhou as suas notícias para os gentios, para aqueles que não eram judeus, e eles também queriam receber da graça do Senhor. Irmãos, nós somos a resposta de Deus para a oração de pessoas que estão lá fora hoje, clamando por um milagre. Você é o milagre, se você aceitar o convite de ir. Alguns irmãos receberam um chamado de Deus, estão indo para a Amazônia. Amém, irmão? Amém, irmão? Vai ser bênção lá. Aquela comunidade inteira vai se converter em nome de Jesus. Alguns receberam chamado, irmãos, vão para o sertão. Outros receberam chamado, irmãos, vão para Monte Belo. Mas quem sabe se você não recebeu um chamado para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua empresa, para a sua firma, para a sua faculdade. Deus tem um chamado hoje para a sua vida, irmãos. E não dá para você ganhar quem está longe, sem primeiro ganhar quem está perto. Deus tem um chamado para você hoje. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Hoje Deus tem um chamado para você. Na verdade, quero dizer para você hoje que existem dois chamados do Senhor para a sua vida. E o primeiro, e o mais importante chamado que Deus tem para você, irmãos, esse chamado é inconfundível. Esse chamado é único. É o chamado mais importante que Deus tem para você, mais importante do que qualquer outra coisa. É o chamado para você se entregar a Jesus de todo o teu coração. Esse é o chamado mais importante. Foi para isso que Jesus veio, irmãos. Ele veio por você. Ele veio por você, minha irmã. Ele veio por você que chegou aqui hoje achando que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Jesus te ama. Talvez a igreja tenha sido cruel com você, mas Jesus sempre te amou e sempre te amará. Talvez os seus pais tenham te decepcionado, e por causa deles você está hoje fora do evangelho. Eu quero dizer que ainda assim o seu Pai Celestial te ama e nunca irá te decepcionar. Existe um chamado de um Pai, e Jesus nos apresentou um Deus que nós chamamos de Pai. E hoje o Pai que está nos céus, Ele chama você. E o primeiro chamado dele é esse. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está à porta do seu coração nessa noite, e Ele está chamando. Esse sentimento estranho que está no coração, esse incômodo, é Jesus, ó, batendo na porta do seu coração. E Ele está falando com você assim: filha, é para você essa palavra.
para você essa palavra. Essa mensagem está preparada há 6 meses. Não tinha como saber se você estaria aqui hoje, mas Ele sabia. Ele sabia. E Ele está no teu coração batendo hoje, minha filha. O chamado é para você voltar. Meu filho, o chamado é para você voltar. Esquece tudo. O principal chamado é esse. Volta para o teu pai. Volta, porque Ele te ama. Ainda que você tenha andado distante, ainda que você nunca o tenha aceitado em seu coração, eu tenho certeza que Deus nunca esteve distante de você. Eu sei que lá no fundo do teu coração havia um lugar para Deus. Tenho certeza disso. Ele não está distante de você, e nem você tão distante dele. E hoje Ele te chama. Abre a porta do teu coração. Abra a porta do teu coração e receba Jesus hoje em sua vida. Amém? Eu quero desafiar você hoje, que ouviu esse chamado do coração e hoje deseja declarar: papai, eu ouvi a tua voz e estou de volta, e sei que o Senhor vai me receber. A chamada para você. E o segundo chamado que eu tenho a dizer para você essa noite é o chamado para você que já ouviu. É o chamado para você que já ouviu a voz, você que já entendeu a voz, mas quem sabe alguma coisa está te atrapalhando. Alguma coisa está impedindo de você de dar mais um passo. Você já aceitou Jesus, mas não se batiza. Você já aceitou Jesus e não se filia à igreja. Já aceitou Jesus e não se compromete com o ministério. Já aceitou Jesus, mas anda distante, anda longe. Hoje, o chamado é para você também. O Pai chama você: filho, filha, deixa tudo para trás e vem e me segue. Feche seus olhos e faça a sua oração. Não se preocupa com a hora, irmãos. Deus está fazendo uma obra nesse lugar essa noite. Não foi por acaso que você chegou até aqui, irmão, em nome de Jesus. Creia nisso. Vamos adorar a Deus. E eu quero fazer um convite para você muito especial. Você que hoje ouviu esse chamado de Deus e deseja corajosamente declarar isso: Senhor Jesus, eu ouvi o teu chamado e hoje eu aceito o teu chamado na minha vida. Eu quero voltar para o Senhor, eu aceito Jesus, eu quero deixar algo para trás. Eu quero te convidar, eu vou sair daqui, eu vou aqui para frente e quero te dar um abraço, porque eu sei que você é um filho amado. E hoje Deus começa uma nova história na sua vida. Deus começa uma nova história. Igreja de pé, e vamos louvar ao Senhor. E você que ouviu essa palavra, vem em nome de Jesus.